Agora ela voltou, começamos essa nova edição do Trends News, episódio número 92, com música, sem música, com música, sem música, com música, sem música, mas tá tudo bem. Deixa eu dar minhas boas-vindas. Gente, meu nome é Ana Flávia, para quem não me conhece, eu acho que quem está aqui todo mundo me conhece, mas enfim, vamos lá. Na ausência do Renato Grau, nosso estimado anfitrião, que hoje está às voltas com planos de assistência médica, exames, aquela coisa, né? Depois que a gente passa dos 25, essa é a rotina da gente, ele não vai poder estar presente conosco, mas ele está nos ouvindo e nos vendo via YouTube. Então, Renato Grau, beijo, vamos fazer jus à sua presença aqui. Gente, Trends News de hoje começando, temos aí algumas notícias na manga interessantes para discutir com vocês. Aqui a gente vai discutir tendências, notícia, eventualmente vai rolar um outro bate-boca, alguém vai ficar mais encrespado ou não. Para quem puder nos assistir, a gente está ao vivo também pelo LinkedIn, pelo YouTube, nas nossas comunidades. A comunidade está crescendo, fica convite para quem não se juntou, se juntar. E eu vou começar fazendo o que o Renato Grau sempre faz, que é passar rapidamente pelo apanhado de notícias que ele seleciona na carta do especialista da semana. Então, nessa semana, algumas coisinhas se destacam. Primeiro, materiais que se consertam sozinhos, será que eles realmente existem? Olha, deveria ser bom, né? Porque a parede aqui de casa está meio desabada, e para quem está me ouvindo, talvez tenha um barulho de construção no fundo, e que basicamente é sobre isso, né? Mas na cidade da Alemanha, uma cidade chamada Konstanz, parece estar vindo um tipo de plástico diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Um plástico mais resistente, não pega fogo facilmente e pode se consertar sozinho. O mais incrível é que ele é feito de água, temperatura ambiente, sem a necessidade de produtos químicos perigosos, né? E o maior problema dele, que era a decomposição na natureza, o químico Helmut Koffen, acho que é isso que se pronuncia, usou um componente natural chamado ácido poliglutâmico para poder consertar isso aí. Então, convido os químicos a analisarem essa notícia que estão na carta do especialista para ver se esse negócio é verdade. Não está aqui naquela história do supercondutor que mas não vai, mas não vai, aquela história, né? E não só plástico, mas também metais estão sendo pesquisados, porque alguns deles aparentam a habilidade de se juntarem sozinhos depois de rachados, né? Então, tem uma coisa de tecnologia acontecendo aí. Tecnologia hoje é muito menos processo, muito mais descoberta científica, pelo que eu estou vendo. Vamos embora. Tem notícia também sobre novos combustíveis de aviação que prometem ser ecologicamente mais efetivos, já que a indústria da aviação é altamente poluidora. Renato também traz a notícia de inovações em Tel Aviv com chatbots revolucionando triagens hospitalares. Cara, é um hospital que atende 1,8 milhões de pacientes por ano e a triagem é complicada. Então, isso é para se celebrar. Tomara que seja efetivo e concreto também. Disney apostando na revolução da inteligência artificial. Ela está com uma força-tarefa dedicada a explorar aplicações em unidades de negócio. E um dos problemas, e aí depois eu queria até ver o que o nosso querido Aleu Errara tem a falar a respeito disso, que uma das grandes aspirações da Disney é controlar os custos de produção com filmes e programas de televisão. Então eles estão querendo criar o Baby Groot, aquele mesmo do Guardião das Galáxias, inteiramente suportado por inteligência artificial. Isso em tempos de greve de atores e de roteiristas mostra papel de tendências e contratendências. Aliás, tendência e contratendência é alguma coisa que eu vou querer falar quando for a minha vez. Então, gente, essas eram as notícias do Renato Grau. Espero ter feito rapidamente jus ao esforço dele dessa semana de curadoria, uma curadoria muito legal. E com isso eu passo a bola para o nosso queridão Aleu Errara, sua gaveta e suas considerações. Vai que é tua, Ale. Ou não, né? Ale? Você tá por aí, brother? Socorro, gente. Estou, cheguei. Agora sim.
Bom dia a todos e todas. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Aliás, bom dia ou não, né? Depende da pessoa, né? Se acorda de mau humor ou não, né? Eu acordo às vezes de bom humor também. Vamos lá. Eu até comentando um pouquinho antes de começar as minhas notícias, né, Ana? Eu também sou um fã, né, da Disney, mas a gente sabe o quanto que também, né, a Disney acaba sendo um negócio. E aí a gente, né, qualquer empresa precisa realmente ou trazer, sempre falo, né, ou dinheiro novo na mesa, trazer novas receitas, ou diminuir custo. E a inteligência artificial está aí, né, para otimizar o tempo das pessoas, automatizar algum processo interno, e a Disney também sempre vai fazer isso. Inclusive, hoje eu vou trazer uma parte aqui também da minha notícia, falar um pouquinho da Disney Plus também. Tirando aqui da minha gaveta, até eu estava brincando aqui nos bastidores com o Kimura, a Ana, o Charles. O que eu vou tirar da minha gaveta? Eu estou tirando aqui. Quem está vendo o vídeo vai conseguir ver, tá? Mas é um pouco nostálgico, né? Mas o nosso controlezinho aqui da Nintendo 8 bits. E aí o pessoal fala, pô, Ale, você tem esse controle aqui? Na verdade eu não tenho, tá? Esse daqui é muito legal porque é feito de Lego, tá? Então assim, não dá para jogar, mas é feito de Lego. Quem lembra do controle da Nintendo 8 bits vai entender as minhas notícias aqui de hoje. Eu vou dar uma geral aqui de algumas coisas que estão acontecendo, já que a gente está falando muito de transformação digital, a gente fala aqui da Trends News de transformação digital, vou trazer essa parte dos filmes, né, das plataformas digitais e o que está acontecendo nesses streamings das plataformas digitais. Está sendo lançado algumas plataformas digitais novas, né? Então uma delas ainda na versão beta, está sendo lançada aí a versão da NASA de streaming, né, chamado NASA Plus. Então, foi lançado na dia 27 de julho, foi lançada essa plataforma da NASA Plus, um serviço gratuito e sem publicidade. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vai ter conteúdos exibidos de vários formatos, sobre as missões, estudos, tem também algumas para crianças, e ele vai estar disponível aí tanto no iOS como no Android, e naquelas dispositivos também de TV, né, Apple TV, a Roku e o Fire TV, tá? Então é uma dos lançamentos. Além dessa, da NASA Plus, que foi lançada no dia 27, temos o lançamento também do Mercado Play, então mais uma plataforma de streaming do Mercado Livre. Lá os usuários podem assistir vários filmes, séries e documentários e também conteúdos infantis sem custo algum. Tudo por publicidade, e que o Mercado Livre sabe fazer muito bem no Mercado Ads, eles vão utilizar lá dentro. São mais de 1.600 títulos e 6.000 horas de conteúdo. Primeira reflexão aqui, mais plataforma de streaming. Estamos tendo aí uma enxurrada de plataformas de streaming, temos que começar a escolher. E aí eu quero voltar aí no tempo, né? Como que era antigamente? A gente veio, né, as TVs, as TVs pagas, né? Os canais pagos, e a gente ficava com um monte de canal, né, sendo que a gente assistia só alguns. E aí o valor era muito caro. Quando saiu a Netflix, muita gente migrou, falou, poxa, agora eu vou pagar só R$19,90, não preciso pagar mais a TV paga. Agora a gente está pagando vários streamings, né? Será que o valor já não é o mesmo que a TV paga, sendo que agora a nossa experiência é ficar escolhendo cada um dos streamings, e sendo que a gente está pagando cada vez mais caro cada uma delas? Fica essa reflexão, aqui é a minha primeira reflexão. Segunda coisa. Ale, deixa eu aproveitar que, assim, né, nós estamos com poucos moderadores na sala, então dá para a gente bater um papo rápido. Eu vi uma pesquisa falando outro dia que cada geração tem uma intimidade específica com um tipo de vídeo, de formato de vídeo específico, né? Então, assim, para os que, como eu, foram nascidos na época que a TV estava se constituindo, programas mais longos. Depois a gente passou para a época da TV a cabo, multiplicidade de canais, TV a cabo, e aí foram diminuindo de tamanho ou mudando de formato. Passou-se para outra geração, a geração do streaming, voltou-se a formatos mais longos, mas condensado agora através da multiplicidade de serviços de streaming, mas ainda assim com um modelo específico. E que existe agora uma tendência de que a atual geração ela não consuma tanto vídeos longos, então é a tiktokização do mundo
se dá também no audiovisual de entretenimento e conteúdo. Ou seja, cada vez mais a geração Z tem paciência para ver longos filmes, maratonas em serviços de streaming. Você acha que essa competição, não só entre os serviços de streaming, mas entre formato, duração e o conteúdo fornecido, pode ser uma realidade? Eu concordo muito com isso, Ana, até porque tem estudos falando sobre essa questão, né, dos tempos, e um dos estudos fala exatamente dos filmes que estão sendo lançados aí no cinema, que estão extrapolando agora mais de 1h30, 2 horas, e tem muita gente que, assim, a gente tem que parar, né, ir para o banheiro quando você está no cinema. Outros falam assim, putz, eu não consigo sair porque eu não quero perder, a cena fica se segurando lá no cinema, não tem pausas, né, tem inclusive alguns cinemas na Europa que existem essas pausas. Só que, por outro lado, o diretor, né, que faz os filmes, ele fala que perde a experiência, né? Então, assim, até onde que é o limite? E a média da quantidade de horas de filme tem aumentado cada vez mais, tem um estudo sobre isso também. Por outro lado, dentro dos streamings é mais fácil, né? A gente consegue pausar, mas, de novo, como que vai ser a experiência? Será que a gente não tem que criar, e aí eu estou falando exatamente dos diretores, criarem filmes que sejam um pouquinho mais dinâmicos e até na hora de pausar não perde tanta experiência? É um desafio. Né, mas é exatamente isso, e dizem ali que muitas pessoas, né, da nova geração realmente não vai mais assistir Netflix ou que é streaming, porque é muito longo, que é uma coisa muito mais curta, tá? Mas obrigado pela provocação, Ana. A segunda coisa, já aproveitando o que eu estou falando aqui, né, como que vai ser esse modelo de negócio dentro dessas plataformas? Eu citei aqui o Mercado Play e a NASA Plus, eles são de graça. Né? E aí a gente está tendo esses problemas dentro, por exemplo, da Disney, que já está falando, da Disney Plus, que já está falando sobre bloquear aquelas contas de compartilhamento de senhas, igual foi feito dentro da Disney, da Netflix. E Bob Iger, né, o CEO da Disney, essa semana chegou a comentar sobre isso, e falando também que houve uma diminuição de usuários dentro da Disney Plus. Né? Então, houve uma diminuição significativa de usuários. A gente está vivendo exatamente esse momento de muita concorrência dentro dos streams. E a Netflix também, e aí voltando ao nosso controle, uma das coisas que ele está fazendo é lançando um aplicativo, né, de celular em que você vai poder jogar os jogos da Netflix, e esse aplicativo vai ser o controle. Né? Como que vai ser isso? O controle, então, vai ser no celular e você vai poder jogar os jogos pela TV. Ainda está em fase de teste também, mas aí é nova maneira, até porque a Netflix olha não só como streaming, mas principalmente como entretenimento. Até essa semana ele lançou aqui, pegou um jogo famoso, me tirando aqui da gaveta, um jogo famoso que talvez alguns tenham jogado, Cut the Rope. Lançou os jogos, lançou também os desenhos, né? Então, para crianças também estão mais curtos, como a Ana falou, está sendo lançado lá dentro da Netflix. E por fim, só para terminar aqui, não pegar muito tempo, já falei demais hoje, Apple TV. A Apple TV, vou deixar aqui, inclusive, a minha dica do filme de hoje, que é o filme sobre a Tetris. O editor-chefe da Gizmodo e ex-diretor editorial da CNET, ele entrou com uma ação legal contra a Apple, porque ele diz que a Apple adaptou o seu livro sem permissão. O livro The Tetris Effect, The Game That Hypnotized the World, feito por esse editor-chefe, o Dan Ackerman, então está processando a Apple por causa do livro dele. Esse filme, né, sobre o Tetris é super bacana, né, fala sobre a história da Tetris, né, para quem jogou, também tirando aqui da gaveta, jogou, tenho certeza que o nosso colega co-host aqui, o Charles Schweitzer, jogou muito tempo esse Tetris e joga até hoje, eu tenho certeza, depois você vai falar, Charles, mas é um filme super bacana, conta essa história, conta também na época da Guerra Fria. E esse filme da Tetris, ele foi o filme mais popular em julho aqui no Brasil, foi o mais assistido de acordo com a Just Watch. Então fica essa dica para assistir o filme da Tetris também. Obrigado, Ana. Olha só, gente, deixa eu contar um negócio para vocês vão rir, mas eu morei muito tempo na Espanha, né? Morei em Barcelona, e eu fui jovem para lá, tinha 21, 22 anos, e tinha campeonato de Tetris Arcade.
dentro da faculdade de matemática de Barcelona. Eu ganhei. Eu jogava Tetris assim, marquente, né? Grandão. Jogava Tetris horas e horas e horas e horas. E assim, me ajudava a entrar em flow. Era um negócio extremamente interessante. É viciante. Bom, Candy Crush que eu diga, né? Não só pela capacidade que a gente tem de se desafiar, mas eu gostava particularmente do Tetris porque ele me tirava. Eu jogava Tetris no modo automático, pensando enquanto isso. Eu não sei se o Charles está disponível para falar, se ele quer falar agora ou falar depois. Charlão, já que seu nome foi citado, você consegue abrir o micro? Aninha, me dá mais 5 minutos e eu volto já em vídeo. Estou terminando aqui de fazer a configuração do computador, mas óbvio que eu joguei muito Tetris. Eu volto em 5 minutos, prometo. Então tá bom. Charles Schwartz, seu tênis vermelho, no fundo ele não está configurando nada, galera. Ele está calçando o tênis vermelho dele, que virou marca registrada e imbatível dele. Para quem viu essa semana, o Charles 2 vezes. Tênis vermelho estava lá, firme e forte. Não era o mesmo, mas era vermelho. Então vou passar para o Juliano. Juliano, você tá aí, coração? Tô sim. A gente falou de games, a gente falou nananá, e para quem tá me vendo no vídeo, meu olho tá com o ring light batendo em cima dele, parece ter uma orbe na minha cara, e o Juliano é o rei da orbe. Passo a bola para você, Ju, fala pra gente. Oi, Ana, tudo bem? Pessoal, muito obrigado, bom dia. Essa é uma semana que tá sendo incrível, acho que tá acontecendo algumas coisas. Na verdade, de 2 semanas para cá, né? Essa semana está acontecendo o evento da Futuro Expo, que é um evento, talvez o segundo maior congresso de educação no Brasil. Ontem teve a palestra lá do Mário Sérgio Cortella e mais um monte de gente gigante. São mais de 400 atividades. É incrível, assim, a vibe, né, do pessoal se encontrando, falando sobre o universo de educação. 80% do evento fala muito sobre educação fundamental, e esse ano 20% já começa a colocar um dedo na educação superior. Então eu achei muito interessante, inclusive, o formato, né, já tendo muitas arenas de transformação digital, áreas de robótica, já entrando um pouco na inovação, espaços makers, né? Então isso para mim me chamou bastante atenção no evento. Acho que existe um outro evento também, que é a Bet Educar, que é o mais conhecido de todos, e é o maior, né? Vale dizer que, assim, esse formato ele começa a trazer um pouco mais de inovação, né? Eu acho legal, para quem conhece a Bet Educar, também dar uma espiada aí no Futuro Expo, que vem com uma proposta um pouco diferente. Essa semana, de 2 semanas para cá, muita coisa aconteceu, muitas falas. A gente viu aí a Orbe chegando em São Paulo, acontecimentos no mundo inteiro envolvendo a Orbe, e a notícia recente, que acho que o meu amigo Veloso vai falar, e acho que todo mundo vai concordar que isso foi um marco agora para o Brasil, que é o Drex. Vocês ouviram falar do Drex? Eu te desafio a falar 30 vezes. Vou fazer um Drex de Pix e a sua língua não enrolar, cara. Vou fazer um Drex de Pix. Eu não sei de onde os caras tiraram esse nome. A gente tinha tanto nome melhor, mais legal, mais simples e para os brasileiros do que Drex, né? Inclusive eu vi vários memes na internet do pessoal fazendo o Drax do Guardiões da Galáxia. Tirando um baralho, é a Drex, né? E assim, quem viu até a resposta do porquê é Drex, né? Porque é digital, porque é o real, e, se eu não me engano, o E é de electronic e o X de modernidade. Então, assim, eu não fiquei muito convencido do porquê escolheram Drex, assim. Acho que é uma coisa que
poderia ser melhor trabalhado. Outra coisa que para mim não ficou claro, e se alguém souber aqui, eu vou ficar muito agradecido, é se o Drex ele é o real digital ou ele é o real tokenizado, porque não ficou, eu li várias notícias, para mim não ficou claro. A gente tem 2 criptomoedas que estavam em estudo, que uma é o real digital, que é utilizado só entre as corporações, né, e é como se fosse o lastro, né, por trás, e o real tokenizado, que na verdade é emitido para ser utilizado pela população. Então são 2 criptomoedas diferentes, são 2 tokens diferentes, não é um só. E para mim não ficou claro se o Drex é o real tokenizado ou o real digital. Né? Alguém sabe dizer? Não, essa é uma que pegou todo mundo aí. Uma perguntinha capciosa. Charlão, Ney, algum de vocês arrisca? Estou tentando caçar o Veloso aqui para ver se ele ajuda nós, mas ele está em reunião, ele vai entrar daqui a pouco. Esse é um grande desafio aí, porque isso é uma coisa que o pessoal também não entende, né? O Drex, eu acredito, comentaram que o Drex é o real digital. E nas notícias também fala que é o real digital. O Kimura, só para falar aqui, tem a Flávia Valéria que está no chat ali do Clubhouse, falou que é o real digital circulando entre as instituições financeiras e o BC. Perfeito, então é o real digital. Então não é o Drex, não é o que você vai usar no dia a dia. Né? Então, tipo, esse é um ponto importante, ou seja, você não vai fazer você não vai ver o Drex na padaria, na rua, né? Não, mas provavelmente se você vender para o governo, se você, por exemplo, é destinatário de alguma emenda parlamentar, ou se você trabalha com algum tipo de fornecimento para o governo, você vai ser remunerado pelo Drex, e que é uma maneira belíssima, inclusive, de se rastrear desvio de verba e correta aplicação do erário público. O que pra gente é maravilhoso, né? 100% auditável, né? Então, assim, é uma das características da blockchain que pode transformar realmente a sociedade. Além disso, né, tem um ponto que também fica meio... Eu fico curioso para saber como que eles vão resolver, que é a questão do permissionamento, né? Atualmente, se eu não me engano, são mais ou menos umas 20 empresas que estão permissionadas para o desenvolvimento em cima do real digital, do Drex, né? E que uma das características da blockchain é ter um pouco mais de abertura, né? E a gente está muito mais acostumado com as blockchains abertas, né? Ou não permissionadas, onde todo mundo pode desenvolver soluções. O fato de ela ser permissionada acaba criando um pouco de polêmica, porque tem gente que gosta, diz que é necessário, tem gente que já fala, putz, isso foge do conceito da blockchain aberta, que a maioria das pessoas conhece, e fica um pouco com o pé atrás. Então, isso acaba dividindo algumas opiniões em relação a como que o real digital está sendo criado e desenvolvido. Então, Aninha, essas são minhas notícias. Toco a bola para você. Valeu. Como sempre, um Trenders que traz mais caos do que qualquer outra coisa. Sim, tá um ponto de interrogação gigante. Lamento muito, o Veloso não está conseguindo entrar para ajudar a gente aqui. Eu vou ficar buzinando, espinafrando ele. Mas uma coisa que me chama a atenção nas notícias hoje que estão sendo circuladas aqui, desde as notícias do Alê até as suas, e vou tocar também nesse assunto, é como as áreas estão se mesclando. A gente costumava, nós como conhecedores ou especialistas, vocês, eu não sou especialista de nada, eu sou especialista em vaguidão, mas vocês como especialistas em vários temas, as notícias das áreas de vocês estão intrinsecamente começando a tocar e a se misturar com as áreas dos coleguinhas. Então, quando
o Ale trouxe aqui a questão dentro da gaveta dele, né, das notícias dos serviços de streaming se expandindo. Eu comecei a pensar como serviços de streaming, serviços financeiros e varejo estão absolutamente se misturando nessa nova conformação de negócio, né? Então não dá mais para você ser só especialista em varejo, ou ser só especialista em tecnologia, seja ela qual for, ou ser só um especialista em games. Você tem que obrigatoriamente começar a casar. Isso, na verdade, é um processo que a gente já vinha vendo desde o princípio dos anos 2000, quando começou as primeiras pressões para o varejo, né, que nunca foi um early adopter, né, Charlão, que é um adopter, mais um late adopter, começou a se transformar em pontos de congregação financeira, porque, afinal de contas, é onde as pessoas estão, né, e o dinheiro está onde as pessoas estão. E agora a gente vê, e o próprio Charles é um exemplo disso, né, como é que o game começa a se imiscuir nesse mundo. E como é que essas plataformas, essas grandes infraestruturas, começam a tentar rastrear o processo. E aí, assim, tá uma coisa misturada com outra, tá muito difícil de fazer essa segregação. E já que eu falei nele, Charlão, eu sei que você já está online, talvez você tenha um horário apertado. Como é que você está aí, meu amigo? O que você pode dizer para a gente? Não só de games, mas em cima desse bate-papo um pouco mais amplo que está rolando na sala hoje. Legal, Aninha. Ótimo estar aqui com você, mas eu queria começar já pedindo para você marcar neste conteúdo agora todos os seus amigos de segurança da informação, porque a notícia que eu vou dar para vocês aqui é quente. Ela começa no mundo dos games. Então, se vocês se lembram ou se vocês assistiram a um vazamento de Grand Theft Auto 6, é porque o Grand Theft Auto 6 foi hackeado pelo grupo Lapsus e vazou o conteúdo antes dele ganhar a forma que deveria ganhar. E aí, ontem, a CISA, que é a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency do governo americano, soltou um relatório extenso sobre isso, já dando medidas e contramedidas sobre toda a infraestrutura, seja de engenharia social, seja nos processos de SIM swap que o grupo Lapsus fez para poder invadir essas redes e compartilhar, vazar esse tipo de conteúdo. Então, veja que, talvez motivado por um elemento dos games, a gente tem aí agora toda uma nova norma, um novo protocolo de segurança que as empresas vão ter que adotar. Então, marca o seu amigo de segurança da informação nesse conteúdo que eu vou compartilhar o relatório dessa agência americana aqui para vocês. Ô, Charlão, uma pergunta, eu me perdi. Eles vazaram o jogo, vazaram informações dos jogadores, o que foi vazado? Eles vazaram como se fosse um spoiler, um trailer do filme, antes de ter qualquer coisa pronta do mercado, da própria produtora do game em relação ao jogo. Então, basicamente, era um spoiler para você sobre o jogo. E isso estava nos servidores internos da empresa que estava desenvolvendo o jogo. Olha lá. Essa semana, em matéria de vazamento, e essa é para você mesmo, né? Parece que houve também um caso considerável de roubo e vazamento de dados, de biossegurança de alguns hospitais americanos. Você viu isso também, Charlão? Segurança da informação acaba sendo um tema que, assim, tira a cor dos cabelos de todo mundo dentro das organizações, né? Eu sempre brinco o seguinte: enquanto nós aqui estamos dedicados a, durante 12 horas por dia, fazer o nosso trabalho, fazer a nossa missão, entregar o nosso melhor, tem gente trabalhando 12 horas por dia para descobrir como invadir os servidores de uma organização ou de fazer uma engenharia social para conseguir capturar os seus dados e, enfim, se beneficiar de forma escusa de recursos que estão disponíveis em outros lugares ou de outras pessoas. E a porta de entrada, Charlão, depois eu vou até pedir para o Renato Opsi-Blum, que entrou na sala. Oi, Renato. Dá um pitaco disso também, porque afinal de contas é a área específica dele. É a engenharia social sempre a porta, ou seja, normalmente é o ser humano que vaza, né?
Normalmente é o ser humano que vaza e o ser humano acaba sendo, talvez, hoje a maior vulnerabilidade realmente das organizações, mas também, assim, muito movido por toda essa engenharia que é feita. Quem aqui nunca recebeu um SMS de qualquer varejista dizendo que a sua compra no valor de 13 mil reais acaba de ser concluída? Para mais informações, ligue nesse 0800. Os caras já têm uma central de atendimento telefônica robotizada, com URA, para você digitar coisas no menu, etc., para capturar os seus dados. Então, o nível de perfeccionismo dessa engenharia social também, ele é bastante perverso. Eita, nós. Que mais, Charlão? Dá arrepio na espinha isso, mas vambora, vai. Não, então vamos mudar. Vamos ir para um tema mais soft, mais fluffy. Vamos falar de metaverso de novo? E aí, vamos, a gente sempre fala... O Roblox sempre foi para nós, acho que talvez o caso mais emblemático de metaverso. E o Roblox lançou essa semana o seu centro de carreiras dentro da própria plataforma de Roblox. Ou seja, se você quiser se candidatar a trabalhar na empresa deles, você vai frequentar agora este espaço dentro do próprio Roblox. É óbvio que lá dentro você vai ver muitas vezes conteúdos em vídeo, etc., de pessoas reais e não dos avatares do Roblox, mas até salas de entrevista e processos seletivos, dinâmicas, estão acontecendo dentro do Career Center do Roblox. E, por fim, acho que, já que o Errara falou de Tetris aqui, né, e essa cross-mídia que eu sempre acabo abordando aqui nas minhas falas, acho que aquilo que mais está me gerando ansiedade em relação a essa cross-mídia é o lançamento do filme Gran Turismo, que é baseado na série clássica de PlayStation Gran Turismo. E a coisa mais legal é que eles falam o seguinte: a história se baseia em fatos verídicos. De fato, a gente está levando pilotos formados em simuladores, formados em videogames, para a vida real, para competições de GT2, GT3, Le Mans, etc. Isso está acontecendo. E acho que isso só reforça o artigo que eu publiquei no MIT, eSports é esporte. Devolvo para você, Aninha. E esportes, como esportes, você está sendo polêmico aqui agora. Eu tenho sérias dúvidas a respeito disso. O Charles Betito disse que vai dar um pitaco. Gente, para quem não sabe, é o seguinte: a gente está no StreamYard com o chat em paralelo, a gente está no Clubhouse com o chat em paralelo, tem comentário do YouTube. Nós estamos virando aqui em 1 milhão para atender todo mundo. Coisas, né? Vamos botar em ordem. Primeiro, eu tenho problema com o esporte. Eu sei, coisa de velho. Ok, pode me falar, tá tudo certo, cabelo branco, autorizado. Eu fico com um pezinho entre esportes ser um esporte ou ele ser um algo mais ligado ao universo de apostas. Não apostas, né? Apesar de que eu odeio essas plataformas, bet, etc., porque eu acho que isso está puxando os nossos, principalmente os nossos jovens e as pessoas para o universo aí meio complicado. O fato de que não movimenta o corpo, movimenta o cérebro, movimenta músculos, ok? Parte deles, movimenta reflexos, legal. Mas, assim, ele não é uma categoria meio dúbia aí, ele é esporte no sentido de que é competitivo, mas ele não é atividade física dentro desse contexto mais exato, Charlão. Então, eu tenho um pouco de problema com isso, tá? Não sei se você quer comentar algum pitaco, dar mais algum pitaco que a gente está vendo de tempo antes do Charles Betito pegar o microfone, mas... Eu vou fazer 2 convites para você, Aninha. A gente vai assistir juntos ao filme Gran Turismo. Estou falando de um filme baseado na realidade. Óbvio que tem toda uma dramatização ali, etc. Mas a gente vai assistir juntos esse filme. De repente vai virar um programa aqui nosso, dos co-hosts do Trends News. Mas eu acho que uma outra coisa legal,
E aí eu acho que pode ajudar a desmistificar um pouco essa noção, né, de que basicamente o videogame vai mexer com músculos ali, né, só talvez dos polegares, para a gente ir ali em Moema, na Gravity VR, e aí você vai experimentar o que é, de fato, dirigir, pilotar, inserida dentro de um contexto um pouco maior ali, de um simulador realmente. E eu garanto para você que depois de 5 voltas você vai estar absolutamente exausta, física e mentalmente. Ó, vocês estão de prova aqui, hein? Charles convidando, eu vou aceitar. Se eu vomitar em cima dele, vocês já sabem de quem que é a culpa. O Betito, 2 coisas. A Flávia Valéria está pedindo no chat, Charles, o estudo você deve colocar nas suas redes, e aí eu peço que você marque ela. Muito querida, está sempre participando aqui com a gente, então bora. Quebrou um galhão na falta do Veloso hoje. E, Betito, teu pitaco, e aí depois eu vou passar para o Renato Oxyblum, não sei como é que ele está de tempo. Vamos lá. Vou ser rápido, e aqui é só vou dar pitaco, vários pitacos, né? Porque toca em áreas que eu atuo e atuava, né? Porque no esportes eu atuei durante muito tempo também. Até hoje tem um trabalho de saúde mental que a gente tem um médico na equipe que ele treina tanto equipes de futebol e boxeadores, né, do mundo real, e também equipes de esportes. Então, um lado, ele tem que treinar a mente dos caras para ir melhor nos esportes tradicionais, e do outro, ele tem que treinar o corpo dos atletas para que eles não fiquem assim tudo engruvinhado no videogame, né? Mas, enfim, algumas coisas bem rápidas, assim. A gente está falando lá de golpe e de engenharia social, isso é bem sério, tem acontecido muito, e realmente é por onde entram a maioria dos cyberataques. Eu até fiz um vídeo no YouTube, alguns, né, mas um recente que é Pare de Cair em Golpes, e que realmente eu decupei esse golpe que o Charles, meu xará, citou, em que a pessoa tem uma central e que ela, né, manda um SMS, algum e-mail do banco, fala, olha, o seu pagamento de 13 mil foi aprovado, a pessoa vai ligar e tem todo um processo de como esse golpe funciona e o que eles usam de estratégias de persuasão para poder fazer você entregar o seu cartão picotado só com o chip inteiro, porque daí que eles fazem todo o problema. E com a senha, hein, que é pior. Então existe todo um processo mental ali, eu decupei, tá no vídeo no YouTube, eu vou botar nas redes também para depois quem quiser dar uma olhada. E na questão do esporte, só para finalizar, a gente tem, claro, existem várias conversas a respeito, mas no quesito corrida, tem corredores, se não me engano, até o Lewis Hamilton, ele treina muito em simulador. Por quê? Quando a gente visualiza ou tá lá no simulador que não seja o carro, você está ativando áreas da sua mente que são exatamente iguais àquelas que você ativa se você estivesse correndo. Claro, algumas outras coisas de informação da realidade, como a gravidade, força G, etc., você não tem igual. Mas a tua visualização do que está acontecendo, quando aquela curva vai virar, etc., toda aquela situação da realidade, você consegue rodar na tua mente como se fosse real, e na hora que você vai para a pista, não é uma novidade, você já sabe. Então tem atletas, inclusive, como o McGregor lá, que venceu o José Aldo lá em 15 segundos lá no UFC, e também o grande nadador lá, o Phelps. Que eles fazem também bastante? Usam muito dessa parte de visualização mental, sabe? Visualizar o problema, sabe? Como é que eu nadar e a sunga, sei lá, rasgar ou coisa do gênero. E você já passa aquele problema na tua mente, o que você faria, você visualiza aquela situação, na hora que acontece na realidade, você já está preparado. Então a gente tem que começar a fazer esse entendimento de como a mente funciona e como é que a gente pode usar tanto do videogame para melhorar o corpo, quanto, né, na volta. Era essa meu adendo, Ana. Tá bom, boa. Quase convencida, vou chegar lá, uma hora dessas. Acho que eu vou ficar que nem o Renato Oxyblum, eu prefiro futebol mesmo. Renato, meu querido, você está com possibilidade de falar agora? Bem-vindo. Opa, Renato, ficou mudo. Renato, Você para falar, para usar o áudio, você vai ter que conectar o Clubhouse. Então, te chamo daqui a um minuto ou você já consegue fazer agora? Gente, o Renato está fazendo sinais aqui para gente, tá?
Ele tá pedindo para esperar, ele a camiseta de CrossFit. Ana, então é isso que eu ia falar. Eu não sei se é o Renato que tá aí mesmo, porque cadê a gravata e aquela... né? Eu fiquei até assustado. Sexta-feira é bravo. Bom, ainda tá mudo, Renato. Ainda não tá. É só você adicionar ele como speaker agora, Ana. Perdão. Espera só um pouquinho. Desculpa, gente. Perdão. Cadê ele? Aí, agora sim, vai. Desculpa, Renato. Vamos lá. Estão me ouvindo? Agora sim. Mas agora você fecha o áudio. Já fechei. No seu vídeo. Já fechei. Então tá bom. Tá bom? Gente, de novo, bem-vindo, Renato Opsi Bloom. Para quem não tá vendo, de camiseta de CrossFit hoje, trenders chocados, porque a pessoa mais séria que a gente conhece tá com uma camiseta fantástica. Manda bala. Fazendo uma experiência hoje, viu, Aninha? Eu treino CrossFit só na sexta, das 7 às 8, que é o horário mais cedo que tem. Que normalmente eu treino 5, 6 da manhã. Então eu vim direto aqui pro Trends News para ver se ia funcionar. Então me perdoem aqui o visual, mas fazendo propaganda aqui do esporte, CrossFit, futebol, que eu adoro, jogo até hoje também, com 53 anos. Jogo no São Paulo, jogo no Pinheiros. Adoro esporte e também adoro o e-esporte também, viu, Aninha? Mas eu gosto mesmo de suar. Então, estou explicando aqui o motivo da informalidade. Mas vamos lá, pessoal. O que eu separei para nós aqui? Essa semana foi até relativamente tranquila com relação ao direito digital. Tivemos aí a questão que você mencionou dos hospitais americanos na semana passada. Até estava nos Estados Unidos e isso teve um impacto importante. Vários hospitais tiveram que redirecionar pacientes, serviços de emergência, aquela confusão toda. Parece que foram alguns ataques, inclusive de ransomware, aquele alerta que a gente sempre faz, né? Isso infelizmente vem aumentando, mesmo com LGPD, legislação, etc. Mas eu destaco aqui a evolução do contrato da Prefeitura de São Paulo para fazer o reconhecimento facial e o controle via monitoramento de câmeras aqui na cidade de São Paulo. O início será com 200 câmeras, e é claro que vem aquela polêmica toda, e vou deixar aqui a minha opinião, do eventual erro no sistema, eventual viés algorítmico, esse tipo de circunstância. No contrato da Prefeitura de São Paulo, há exigência de acerto de acuidade de no mínimo 90%, o que me parece um percentual bom, e aí nós ficaríamos com as exceções, e aí o ponto principal é ter, em caso de reconhecimento equivocado, possibilidades ágeis, imediatas, fáceis, de esclarecer esse equívoco. Isso já existe hoje, então eu vejo como positivo isso. Eu acho que o reconhecimento facial, o uso da IA dentro aí da biometria, claro, dentro de regras, como nesse caso da Prefeitura de São Paulo e outras regras da própria LGPD e futuramente aí do próprio marco de inteligência artificial, isso acaba sendo muito benéfico aqui para a sociedade. Eu coloquei também, viu, Aninha, pessoal, um site chamado... é um site para você descobrir se o seu CPF está sendo usado. Eu agora esqueci, acho que é Meu Cadastro. Está nas minhas redes aqui. O pré-cadastro, deixa eu pegar aqui e já passo para vocês na sequência aqui. Mas é interessante que a gente tem... Vou pegar no meu Twitter aqui. A gente tem essa forma fácil de verificar se o nosso CPF está sendo utilizado indevidamente. Ao mesmo tempo, eu coloquei aqui também a questão específica da evolução do projeto de lei das fake news. Existia a possibilidade da gente ter essa evolução nessa semana, isso acabou não acontecendo, mas deve ficar para a semana que vem. O nome do site, aqui para a gente achar, ele chama cadastropré.com.br, fica a dica. Sugiro aí que todos consultem para verificarem se ninguém comprou ou cadastrou em uma linha pré-paga o seu CPF. Semana que vem, Aninha, pessoal, teremos a evolução desse projeto de fake news aí com muito debate. As questões principais envolvem a questão do pagamento da mídia, pagamento de direitos autorais e a questão de uma eventual agência, autoridade ou órgão que vai regulamentar essa legislação, que há uma certa polêmica, mas há uma boa técnica também na legislação. Enfim, ficamos por aqui. Aproveito para desejar um ótimo, abençoado fim de semana a todos. E eu gosto muito do vídeo aqui, cumprimento aqui ao Charles, ao Ney, a Aninha, ao Juliano, enfim, aos dois Charles, né? Um grande abraço a todos aí, até a próxima. Eu vou sair, Taninha, que eu já vou pular daqui pro chuveiro e do chuveiro para as reuniões
físicas. Um grande abraço. Abraço, corre para a gravata. Lá vai o Renato Oxenblum para a gravata. Obrigada, Renato. Semana que vem, se você puder, eu quero fazer algumas perguntas para você sobre o projeto que o Juliano Kimura é um dos embaixadores aqui no Brasil, que é a Orb da WorldCoin, que é do Sam Altman. Tem algumas filigranas ali por trás que eu acho que a gente precisaria discutir. Eu quero muito ouvir a sua opinião. Eu sei que você está correndo e te agradeço. E só para aproveitar, Aninha, deve sair hoje uma entrevista minha sobre a utilização do World... como é que chama mesmo o negócio de captura? WorldCoin. WorldCoin. Eu vi que vocês já fizeram alguns testes interessantes. Eu analisei todos os termos de uso e, nesse momento, ele é compatível com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, do ponto de vista legal, ele está aprovado para ser utilizado aqui no Brasil. Tá bom? Ótimo, Renato. Obrigada. Bom ponto. Beijo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tá bom. Então, rolando de especialista para especialista, vem aí nosso... Alguém abriu o microfone? Não, pulou aqui. Ney Grando, vem cá, meu queridão. Como é que você tá? Eu tô bem, Ana. Estou muito bem hoje. É sempre um prazer a gente estar aqui nesse time maravilhoso, falando aí do que está acontecendo. E é interessante que nesse mundo da IA, todo dia tem novidade. Hoje eu trago 2 novidades da OpenAI. O primeiro é que ela lança um web crawler, ou web spider. A gente pode dizer em português um rastreador da web, chamado GPT-Bot, certo? Ela lançou isso em meio aos planos para o lançamento do próximo modelo, o GPT-5. Então, por outro lado, esse rastreador, né, o que ele faz, ele varre a web procurando informações de tudo que é servidor, tá, para poder coletar informações do servidor e trabalhar suas bases de dados que são utilizadas pela inteligência artificial. Então, isso é um tanto polêmico, né? Porque nem todo mundo quer e tal. Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram, tomaram precaução, é permitir com quem administra o servidor colocar uma configuração de disallow, ou seja, de proibir, né, que aquele servidor seja rastreado, certo? Então, há essa possibilidade em primeiro lugar. E é interessante que ela, ao lançar isso, ela diz que o objetivo é melhorar a precisão, tá, e expandir os recursos futuros do ChatGPT, inclusive, né? E uma das coisas que eles garantem é que esse rastreamento, essa pesquisa, ela filtrará fontes de conteúdo que exigem que pague, né, com acesso pago, é óbvio, e também alguma que viole privacidade ou textos que violam as políticas da OpenAI. Ou seja, ela vai ser esse rastreamento, ele vai ser feito com uma série de regras, né, já prévias para não rastrear qualquer coisa, qualquer conteúdo, né? E isso aconteceu, é interessante também, que foi um pouquinho depois, porque em 18 de julho, a OpenAI tinha registrado a marca GPT-5 lá nos Estados Unidos, onde ela licencia a marca dizendo que é um software que faz fala e texto humano baseado em IA, convertendo áudio em texto e reconhecendo voz e fala. Ou seja, ela está buscando também, de todas as formas, já proteger a sua marca, né? O Sam Altman, em julho também, ele disse que, em junho, desculpa, né? Que o pessoal que aí está preocupado com o lançamento do GPT-5, ele falou que não está nem perto de começar o treinamento do GPT-5, explicando que várias auditorias de segurança precisam ser realizadas antes de começar. Então, essa, claro,
essa questão da OpenAI continuar ultrapassando os limites da tecnologia de IA, ela vai enfrentar desafios envolvendo essas questões éticas, né, no cenário da IA. Eu acho que ela já teve vários problemas, a gente sabe aí das leis de privacidade da União Europeia, a gente sabe o que aconteceu já com a questão de ter sido proibido por um tempo lá na Itália e assim por diante. Já a segunda notícia que eu trago é que vocês agora, se vocês usam o ChatGPT, você pode clicar ali onde aparece a sua imagem e o seu nome ou o seu e-mail embaixo, e você tem uma opção de configuração no ChatGPT, que foi liberada há poucos dias, chamado instruções personalizadas, que às vezes está escrito lá em inglês, Custom Instructions, né? E você pode, então, preparar o ChatGPT para responder com mais precisão as questões que você faz, sem precisar ser repetitivo a cada questão. Então, por exemplo, um professor que dá aula, que prepara material e aula para a terceira série, ele pode dizer isso nessas instruções. Assim, quando ele estiver solicitando informações ou coisas do tipo para o ChatGPT, ele já vai fazer voltado para aquilo que ele foi pré-customizado, pré-personalizado em termos de preferências do usuário. Então, vocês podem fazer isso agora mesmo e verificarem isso que eu estou dizendo, que já está disponível para o ChatGPT atual, aberto, não pago, né? Porque ele foi lançado há uns tempos atrás, eu acho que há mais de mês atrás, mas só para a versão ChatGPT Plus, que tem um custo de $20 por mês, certo? E que usa mais recursos. Só que agora a OpenAI abriu essas instruções personalizadas para qualquer cidadão. Então, isso é uma boa novidade para vocês. Então, a gente tem duas novidades aí, né? Uma, que é a questão do rastreamento de informações em servidores, tá? E essa segunda, que é a questão de personalização, uma melhor customização e personalização pelo usuário do ChatGPT. Como é que é o nome do botão mesmo, Ney? Se chama, na realidade, lá embaixo do ChatGPT aparece uma imagem sua, né, com o seu nome ou o seu e-mail. É só clicar em cima, né, e vai ter daí um menuzinho que tem um item chamado Custom Instructions, ou, né, instruções personalizadas, né? Então, você clica ali, daí ele vai aparecer um formuláriozinho, certo? Vai dar algumas sugestões ali do que você pode colocar naquele formuláriozinho, e você ali preenche com aquilo, geralmente aquelas coisas que você precisava ficar repetindo todas as vezes que você fazia as suas consultas, né, para fazer com que a consulta desse respostas mais do seu interesse. Por exemplo, quando você quer um determinado estilo de resposta, ou quando você quer que use só uma linguagem uma determinada linguagem como resposta, ou quando você quer explicar para que você faz as suas pesquisas, etc., para ele poder otimizar no sentido daquilo que você tem de expectativa. Então, é para isso que serve. Beleza, perfeito. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Então, tá bom, gente. Duas dicas aí do ChatGPT. E assim, eu vou passar para o meu amigo Charles Betito, não sei se ele quer fazer algum link com o que o Ney falou aqui agora. O Charles vai dar as notícias e os comentários dele, e hoje quem fecha a sala sou eu. Eu vou falar, quero ecoar um pouquinho o livro da Natália Pasternak, que está dando bochicho nas redes sociais. Vai lá, Betito. Bom, muito legal, né? Ouvir essas notícias do Ney. Eu sempre gosto, sou fã do Ney, e sou fã do ChatGPT porque eu uso bastante, né, para as coisas que eu faço aqui. Tem ajudado muito. E Ney, verdade, eu até botei no nosso chat lá onde é que estão as custom instructions, etc., porque eu acho que é uma coisa interessante. Mas eu hoje vou começar aqui a minha fala, uma coisa totalmente nada a ver com o ChatGPT. Vamos ver se sai o som, Ana. Olha o que eu trouxe aqui para começar aqui, ó. Olha aqui, ó. Não sei se todo mundo vai ouvir isso aqui.
Deu para ouvir bem. Meu gongo do Nepal, para quem não viu, às vezes o microfone é tão inteligente, né? Inteligência artificial, que ele tira certos sons. Mas enfim, por que eu toquei o gongo aqui? Olha que interessante. Algumas pesquisas já vêm sendo feitas nesta área de saúde mental, que é uma área que eu atuo bastante, além de educação corporativa e outras coisas mais, né? Geração de conteúdo em geral. Mas o que se descobriu, principalmente tem uma professora chamada Lisa Miller, que é professora de Psicologia e Educação na Universidade de Colômbia. Ela tem um livro que cita várias pesquisas e demonstrou que a espiritualidade, veja só, pessoal, a espiritualidade pessoal protege contra o desenvolvimento de transtornos de saúde mental. E uma coisa que ela mostrou no livro ali pelas pesquisas é que as pessoas que dizem que têm espiritualidade, que a espiritualidade é muito importante para elas, têm 80% menos probabilidade de se tornarem viciadas em drogas e álcool, 60% menos probabilidade de sofrer algum transtorno depressivo maior e 70% menos probabilidade de tomar decisões de saúde arriscadas. E isso vale para diferentes religiões e culturas. Além do mais, e isso é bem interessante notar, né? Fazendo um trabalho de saúde mental em grandes organizações aqui no Brasil, e também conversando com gente fora, principalmente alguns neurocientistas da África do Sul e também dos Estados Unidos, lá de Boston, uma coisa que se nota é que realmente esse lado está faltando para as pessoas nas organizações. E é interessante quando botar para a realidade, né? A gente se encontrou presencialmente aí na terça-feira, quando as conversas saíram do crachá, que a gente fez questão de fazer isso, né, pessoal, para quem está acompanhando a gente, nós somos amigos, né, graças a Deus. Que todo mundo que está falando aqui, de certa forma, se conhece. Claro, tem o Renato Grau como o grande catalisador, mas quando a gente vai para o lado mais humano, quando a gente vai para o lado, sai do crachá, sai do sucesso do Instagram, todo mundo quer mostrar sucesso, o que é normal, mas aí o papo descamba para um lado humano, um lado de espiritualidade. Eu mesmo conversei bastante com o Ney disso, a gente acabou não falando de inteligência artificial, né? Imagina encontrar o Ney Grando, grande especialista, eu sou fã dele, vejo vários posts que ele põe lá no blog dele, etc., e a gente não falou de IA. Nós falamos de espiritualidade, coisas da vida, desafios humanos, e é aquilo que conecta a gente bastante, porque a gente, de repente, olha para o lado e fala, nossa, as outras pessoas também sofrem, né? As outras pessoas também têm os seus problemas, e aí você vai para um lado em que você toca uma certa aceitação da sua própria realidade. E isso, gente, para a saúde mental, quando a gente está falando de pertencimento a grupo, está falando de perceber o significado que você tem para os outros e também do seu trabalho, o que quer que seja que você faça, e um senso de identidade, o seu nível de resiliência aumenta. Isso é pesquisa científica, não sou eu que estou falando, eu aplico isso nas empresas, né? Mas realmente você tem menos suscetibilidade a uma série de doenças mentais, e que a gente está vendo, e realmente o mundo dos negócios, Ana tocando isso bastante ao longo das nossas conversas, mas o mundo dos negócios está sofrendo muito por conta desse tipo de problema. Então, talvez, olha que interessante, está na hora da gente começar a tocar um pouquinho da espiritualidade nas empresas. Será? Como é que a gente pode fazer isso? Essa é a pergunta. Ana, deixo para você. Ana, deixa eu dar um pitaco aqui, porque eu achei muito legal o que o Belito trouxe. Eu jamais iria expor aqui nossos colegas e tudo mais do nosso evento, mas eu acho que eu posso falar uma coisa para o nosso público que foi muito interessante. A gente chegou uma hora ali que a gente se sentou em volta de uma mesa e cada um começou, tinha a esposa do Guilherme lá, e o pessoal foi nos apresentar para ela, né? Então, na hora que fomos ser apresentados, as pessoas começaram a falar das nossas características profissionais, da nossa formação, aquela coisa que as pessoas fazem às vezes quando se encontram, né? E ali nos foi solicitado, né, pela Janaína presente, né, e também pela esposa do Gui, mas falem quem são vocês, mas sem falar da profissão e sem falar sobre a formação. Quem é você? Foi a coisa mais bacana, vocês precisavam ver quanta coisa bonita saiu ali,
E como houve uma integração fantástica, né, onde você se conhece mais sobre a pessoa de verdade e não só sobre o que ela faz ou da onde ela estudou, que tipo de formação ela tem. Então, devolvo para você, Ana, mas eu queria deixar isso aí, porque pode ser útil para todos que nos assistem. Basicamente, passamos por uma sessão, para quem não sabe, de terapia coletiva. Foi a terapia coletiva. Teve risada, chorerê, briga, ranger de dentes, falamos mais de fracassos do que de sucessos, que é uma coisa importantíssima, né? E foi muito legal. Foi tão legal a ponto da gente estar pensando em fazer uma edição do Trends News do Virando o Crachá, né? Porque é isso. Todo mundo tem história de êxito, todo mundo quer falar do quão bem sucedido é, mas a maioria de nós toma na cabeça, como todo mundo. Aliás, muitos de nós tomam mais na cabeça do que a média. E vamos que vamos, porque é aí que é o caminho, né? Tem uma frase do Antônio X, vou lembrar o sobrenome dele agora não, que fala que é caminhante, o caminho se faz ao fazer, né? Então a gente está caminhando. Então eu vou juntar as palavras, a gente está estourado de tempo, então aos nossos co-hosts que estão com problema de horário, eu vou dizer que fiquem liberados, fiquem tranquilos. Quem não está, fica aqui comigo na sala enquanto eu vou fechar. Eu queria trazer a minha reflexão de hoje. Alguns de vocês devem ter acompanhado nas redes sociais a repercussão do livro da Natália Pasternak e do marido dela, Carlos Orsi, um livro que busca, na verdade, não sei se com êxito ou não, faz parte da análise, desmistificar e segregar a diferença entre ciência e pseudociência. Então, o nome do livro é exatamente esse. Que bobagem! Que bobagem! 12 daqui a pouco eu vou lembrar o nome. 12 alguma coisas ou 12 pseudociências que você não deve acreditar. E eles colocaram num grande bolo, na verdade, eles fizeram questão, primeiro, de dividir ciência do que é pseudociência. Eu já vou falar um pouquinho da definição de pseudociência. E no bloco de pseudociências, eles colocaram algumas disciplinas de mapeamento do mundo. Eu acho que é bonito usar essa expressão, disciplinas de mapeamento do mundo, que são ou disciplinas de grande aceitação do público, como astrologia, por exemplo, ou de uma razoável aceitação em algumas áreas da medicina, como a medicina tradicional chinesa, acupuntura e a homeopatia, e outro grande bloco de ferramentas, vamos colocar assim, do conhecimento humano, entre os quais a psicanálise, antroposofia e outros similares, né? Então, esses mapas, digamos assim, são maneiras como qual certos aspectos da realidade, seja da mente humana, tramas do destino, como a psicanálise, caminho para a saúde, né? Curas naturais, buscam entender e trazer entendimento para o ser humano. O que é pseudociência, tá, galera? Então, definição de dicionário mesmo, tá? Então, ele pode ser um conjunto de afirmações do mundo ou da realidade, como é esse caso desses mapas, que se considera certo, mas tem uma base ou um estatuto científico errado. Ou são teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem o quê? De premissas falsas ou que não usam métodos rigorosos de controle de pesquisa. Ou seja, ela tomou como premissa um método científico quantitativo e estatístico para fazer as afirmações, que ela e o marido dela fazem. Com algumas eu concordo, com outras não, e aí é mais uma questão de enquadramento do que realmente é ciência ou não. Por que essa discussão é importante? E ela é extremamente importante. Porque a gente vive num momento de relatividade de opiniões. A opinião do cidadão médio ignorante tem o mesmo peso de um cientista. O processo empírico de experimentação daquele cidadão e o processo laboratorial ou científico de teste, repetição, prova da hipótese e aí a duplicação disso como conhecimento atestado está sendo desafiado, né? Então, o argumento que se vem primeiro para mim funcionou, então é verdade, ou eu acho que é verdade,
ou eu me sinto atendido nesse anseio, nessa expectativa. Ok, é verdade. Então, assim, na verdade, nós vivemos nesse momento do relativismo do conhecimento, do relativismo dos saberes, onde todos os saberes partem do mesmo pressuposto. Inclusive, a gente vê um discurso muito forte anti-ciência, cooptado, muitas vezes, por discursos como a ciência ocidental do patriarcado. Opa, peraí, né? Ciência, em teoria, não deveria ter isso como uma premissa, ao ser replicável, quantificável e ter as suas taxas de índice e acerto, né? Então, esse tipo de discurso ele está sendo usado para atacar a ciência e promove aberrações como a cultura antivacina, por exemplo, a qual a própria Natália Pasternak foi uma defensora. Com isso, eu quero dizer que ela e o marido acertaram 100% no livro? Não, longe disso. Eu acho que ali algumas das premissas, porque tudo se baseia em cima de premissas, podem ser questionadas. Inclusive, a colocação da própria psicanálise como uma ciência que pode ser tratada como uma ciência dura, né? Uma ciência biológica, uma ciência exata. As ciências humanas, elas têm esse problema, né? Ao se falar de ciências humanas, sejam as ciências que trabalham um lado mais introspectivo, como a psicologia, como a psicanálise, ou mais externas, como a sociologia, etc., a gente acaba carecendo de um padrão, digamos assim, comum a isso que possa pacificar essa discussão. Então, talvez a questão não seja jogar pela janela tudo isso, mas seja repensar as bases em cima das quais as ciências humanas se estabelecem. E eu sou de ciências humanas, né? Então eu posso falar que eu estou confortável com isso. Mas isso me traz para um segundo ponto. Minha vida é olhar tendências, né? Mas é olhar também contra tendências. Então a gente fala muito de tendência de futuro e a gente tem que lembrar que tendência ela é cultural, ela é global e ela carrega dentro de si obrigatoriamente uma contra-tendência. Uma tendência que não é dialética, ou seja, que ela não carrega em si o germe da própria oposição, ela não é tendência, tá? Então, tudo que a gente fala de tendências de futuro ou tendências de comportamento carrega dentro de si o próprio germe da destruição dialético, né? A própria contra-tendência dentro de si. E, ultimamente, eu tenho observado que existe discussões bastante intensas que nasceram na sociedade americana. E questionar a psicanálise, por exemplo, é uma dessas manifestações. Mas de se questionar se a psicologia está indo para o lado certo. E mais do que isso, a real validade, em muitos casos, dos tratamentos psicológicos. E por que eu digo que isso é uma contra-tendência? Porque no momento que a gente fala de explosão de saúde mental, a gente fala de explosão de entre aspas, né, porque várias pesquisas são diferentes, de felicidade, de estabilidade, de controle de emoções. A partir do momento que isso é uma obsessão do mundo corporativo, virou um problema para os RHs, né, virou um problema para as escolas, mas também virou uma fonte enorme de novos negócios, tem muita gente se questionando se algumas premissas da psicologia são tão vacas sagradas assim. Então, o falar dos próprios problemas, o expor os próprios problemas, ele é útil até que ponto? Esse grau de introjeção imensa dentro de si, essa autoatenção, essa investigação de si o tempo todo, não pode fazer as pessoas ainda mais ansiosas, ainda mais cobradas, porque elas têm que estar a par das próprias emoções o tempo todo. Colocar as emoções em primeiríssimo plano, esse grau de subjetividade imenso, é realmente saudável para a nossa psique? Até que ponto a psicologia, ao se tornar um mercado que ele se tornou, não está fomentando práticas que aumentam a dependência do ser humano da própria psicologia e você tem um negócio de um mercado que se retroalimenta, né? Então, assim, essa discussão é importante, galera. Se é que a gente está vivendo um momento onde se descobre muitas coisas, se assume muitas coisas, se recicla muito conhecimento, se joga fora mapas que talvez estivessem errados e se colocam outros mapas no lugar, a própria psicologia, assim como a psicanálise, se vende como um mapa. E, de novo,
na terra aonde isso virou um verdadeiro negócio, que são os Estados Unidos, está começando a ter um sentimento de incômodo, e é uma contratendência muito grande com as obrigatoriedades, as assunções e alguns dos dogmas que orientam a psicologia. Então, assim, eu vou expandir esse estudo em breve, trazer discussões a respeito disso, questionar a psicologia em certos aspectos. Ela é um direito nosso, né? Ana, mas se tirar a psicologia, o que coloca no lugar? Eu não tenho a menor ideia, mas assim, em certos aspectos a gente está, em relação a conhecimentos ditos científicos dentro da psicologia, muito próximo de uma relação de fé. Então, o psicólogo, me parece que em muitos aspectos substituiu o bom e velho padre, né? E com todos os problemas que isso traz. Não vou dizer que não há um ganho, há muitos ganhos, mas está acontecendo, parece, algum tipo de perversão disso daí e de um uso esquisito, né? Então, convido a que vocês se aprofundem no tema. Ele não é fácil, de novo, questionar a vaca sagrada não é fácil, até por isso que eu não acredito no sagrado, né? E vamos que vamos, é com essa reflexão que eu termino hoje aqui e deixo o microfone aberto para os nossos co-hosts que estão aqui ainda darem o seu recadinho de tchau, e que um deles puxe o sextou, porque eu não vou puxar. Vai lá, Betito. Vamos mandar o sextou então, pessoal. Então, 1, 2 Vamos e... lá, pessoal. Sextou! Beijos, Tchau, até pessoal. sexta que vem com Renato Grau à frente. Tchau.